Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o DCU e por que ele não pode se tornar um Star Wars. Por que a franquia DCU não pode se tornar um universo parecido com o Star Wars. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Lembrando, todos os dias tem dois vídeos, um às 6 da manhã e um às 6:30 da tarde. Siga nas redes sociais, @TerraZeroDC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá, diferente dos vídeos aqui. E se puder se tornar um membro, apoiador aí do Terra Zero, agradeço desde já, sendo um bate-membro ou sendo um super membro. E muito obrigado aí a todos os membros que apoiam esse canal, todos os bate-membros e todos os super membros. Muito obrigado, tamo junto. A discussão desse vídeo é a seguinte: por que o DCU não pode se tornar uma franquia igual ao Star Wars? O James Gunn cita duas franquias como exemplo de construção de universo: Star Wars e Game of Thrones. Ele explica o porquê. Não necessariamente se precisa ficar fazendo produções lineares, né? Sempre no presente, presente, presente. Quando ele fala do Game of Thrones, é interessante ele falar isso, porque o Game of Thrones, ele é o Game of Thrones, Casa do Dragão. Aí você vai ter um spin-off lá que é os Sete Soldados da Vitória. Não, na verdade não é esse, né? Eu falei besteira. É uma outra série lá de um cavaleiro, se eu não me engano, que é um conto, se eu não me engano. Um ou dois contos, que é sobre um cara lá que eles vão contar uma história um pouco menor, né? Uma série um pouco menor. E aí você vai ter também a série da Conquista, né? O Aegon o Conquistador. Ele tinha o maior dragão lá com as duas irmãs, enfim. Eu gosto muito do universo do Game of Thrones, nunca li os livros, mas eu gosto das séries, embora o final do Game of Thrones seja horroroso, enfim, mas é uma baita série. Agora, quando ele cita o Game of Thrones, faz um pouco de sentido em alguns momentos, porque o Game of Thrones, você tem a série Game of Thrones e depois é tudo no passado, eles vão voltando pro passado, né? O caso do dragão é no passado, a série da Conquista é mais no passado ainda, e assim vai indo, né? As pessoas pedem a série de Valíria, se eu não me engano, que é ainda mais no passado. Então, é como se a linha temporal fosse para trás, né? Fosse regredindo os anos. E o Star Wars é uma bagunça desgraçada. Vai ter fã de Star Wars que vai vir falar: não é uma bagunça tal. Se eu perguntar pra você, fã da DC, qual é a cronologia do Star Wars? Desde tudo que a Disney fez, série, você tem as animações dos clones, você tem várias coisas, games, né? Acho que tem game canônico. Você sabe me dizer qual que é a cronologia do Star Wars? Eu não sei. Tanto que o Star Wars hoje é uma franquia que ela é muito apegada ao passado. Por quê? Porque no passado você teve a trilogia clássica, que é um clássico dos cinemas, e é maravilhosa. E depois você tem outras coisas que viram, né? A Fox fazendo filme ruim, a Disney fazendo filme pior ainda. A Fox fazendo trilogia ruim e a Disney fazendo uma trilogia pior ainda, né? E aí você tem as séries, que algumas agradam e outras nem tanto. Mas, o que eu quero dizer com o Star Wars? O Star Wars, ele é bem bagunçado, ele tem várias produções, ele tem vários produtos. Quando o James Gunn cita a cronologia do Star Wars, ele quer dizer o seguinte: você tem a Nova Esperança, você tem as trilogias. Antes dessa trilogia clássica teve o Rogue One. O Rogue One veio para somar bastante até para lore. Eu acho que para uma franquia desse tamanho, uma história igual a do Rogue One é muito interessante. É muito mais interessante do que a outra trilogia que a Disney fez, né? Que é o Despertar da Força, Os Últimos Jedi e o outro Ascensão dos Skywalkers, né? Como que é? O último lá? O último é horroroso. O DCU, ele parece muito mais o Star Wars do que o Game of Thrones, pra nossa tristeza. O Game of Thrones, eu não sei se eles vão fazer games, enfim, mas nem sei se tem animação também, mas é uma franquia muito grande e mais enxugada, ela é mais enxuta, né? Ela começou muito depois também, é lógico. O DCU, ele já tem, né, animação, já vai ter filme, já vai ter série, vai ter filme grande, filme pequeno. O modo Star Wars de fazer o universo, ou, na verdade, a franquia Star Wars, como ela trabalha, ela tem produções que as pessoas não se importam. E a DC vai ter essas produções também. Tipo, tem produções que é só pros fãs, assim como Star Wars. O Star Wars tem animações lá que é só pra fã hardcore assistir. E você tem aqui o DCU com animações que é só nós, fãs da DC, que vamos assistir. O Creature Commandos, a série animada do Besouro Azul e outras séries animadas que vão vir. O Creature Commandos já começou, né, a mostrar isso pra gente. Vamos ter outras séries animadas e as séries animadas vão ser só de personagens pequenos. E nisso faz sentido, porque a Mulher Maravilha e o Flash não tem que ter série animada nessa altura do campeonato, igual eu falei em uns vídeos anteriores. Então, a gente vai ver um universo muito parecido com Star Wars, muito parecido. Não vai ter nada a ver com o MCU, nada a ver. O MCU é muito linear em algumas da sua cronologia, pelo menos até onde eu vi é bem linear. Para nós fãs, pode ser que a cronologia não seja confusa. Mas e pro cara que escolhe o filme quando chega no cinema? Eu acho válido você fazer produções que sejam só para nós fãs, como é o caso das animações
E alguns jogos, tem jogos do Star Wars que é só pra fã também, né? Tipo, ele não fura tanto a bolha assim. Eu vi esses dias um jogo do Star Wars lançado pela Ubisoft, né? Cara, a Ubisoft, ela tem um histórico antigo de fazer cagada. Quem já jogou Resident Evil 4 pro PC, portado pela Ubisoft, sabe o que eu tô falando. A setinha do seu teclado, você andava com o Leon. E o Enter você atirava. É só isso que eu tenho pra falar pra você. Fora que era tipo 20 FPS, era um som horroroso, era... Nossa! Então quem jogou Resident Evil 4 pra PC, portado pela Ubisoft, o 4 clássico, comenta aí nos comentários que você é uma lenda viva. Os jogos da DC também, eles vão ser jogos pros fãs da DC, jogos de videogame. Porém, jogo do Batman ou do Superman, ele vai furar muito a bolha, então não é só pra fã, entende? Agora, se quiser fazer um jogo, sei lá, vou fazer um jogo do Creature Commands, ninguém vai jogar, entende? Ninguém vai jogar. Então, assim, o jogo do Esquadrão Suicida, por exemplo, ter flopado foi um bom sinal pra gente não ver mais essas atrocidades, certo? A Rocksteady vai dar uns passos pra trás e vai fazer outros jogos do Batman no futuro, vocês não tenham dúvida, certo? Agora, o DCU também vai fazer jogo, só que o jogo é uma mídia mais cara, então acho que o James Gunn tá só com planos. Primeiro ele tem que fazer dinheiro com as produções que são filmes, séries, animações pra Warner Bros. Olhar e falar assim, pô, vocês estão fazendo certo, faz jogo aí também, vamos expandir isso daí, entende? É assim que funciona. Então, algumas produções da DC, só nós fãs vamos consumir. Isso já tá acontecendo. O Creature Commands é assim, algumas séries e algumas séries animadas também. O MCU não dá pra você comparar com o DCU. Todo mundo assiste as séries do MCU, não sei se todas, mas a maioria das séries fazem sucesso, ou pelo menos elas são faladas, sendo boas ou sendo ruins. Porque o MCU, antes de lançar as séries, eles fizeram 10 anos de muito sucesso. Agora, por que a DC não tem que ser o Star Wars? Porque justamente nesse começo, o DCU vai penar muito para criar um universo sólido. Teve alguém que falou assim, produção grande da DC é só Superman e Supergirl, Lanternas não é grande, porque é uma série, não é todo mundo que assiste série. Discordo. Sabe por quê? O Lanternas é maior do que Pinguim, por exemplo. Vai lançar na HBO todo domingo à noite, você pode ter certeza disso. E é uma série desse universo do filme do Superman. Então o Pinguim, ele foi hypado não porque o Batman foi um bom filme, porque a série é muito foda. Então o Pinguim, ele veio e fez um hype muito grande. As pessoas assistiram o Pinguim, pelo menos as pessoas do universo nerd. A série do Lanterna pode ser que ela não fure a bolha, ela tem que furar, na minha opinião, mas pode ser que ela não fure. Então, a DC tem 3 produções grandes nesse começo de primeiro capítulo. 3, Superman, Supergirl e Lanternas. Essas 3 produções vão ter que salvar o pescoço do James Gunn, porque as outras não vão salvar. Não dá pra você vir e falar assim, ah não, o cara de barro vai ser a nova substância da DC. Tem uma galera que tá falando isso na internet, os fãs da DC estão falando isso. Cara de Barro vai ser a substância da DC. Não vai ser a substância da DC. Cara de Barro vai ser um filme de terror da DC que vai nascer e vai ganhar uma sequência. Então você que é fã da DC e tá preocupado com os heróis grandes, se prepara para ver o Cara de Barro 2 antes do filme da Diana, antes do filme do Flash, antes do filme do Arqueiro Verde, antes do filme do Aquaman, antes do filme de vários personagens grandes. O Cara de Barro 2 vai vir antes de vários filmes. Por quê? O filme custa 40 milhões. Olha a malandragem do DC Studios. Se liga na malandragem do DC Studios. Vamos fazer um filme de terror da DC. Vai custar 40 milhões. Dentro do selo DC. Então eles acreditam muito que as primeiras produções vão ser um sucesso. Certo? Espero que sejam mesmo. Eu espero que eles tenham acreditado mesmo nisso. Pra gente ficar mais tranquilo. Superman, Supergirl, Lanternas, Pacificador vão vir tudo antes, né? O Creature Commands já lançou, já foi renovado para a segunda temporada. E aí o que eles estão querendo fazer? Vamos fazer um filme de 40 milhões e aí depois a gente faz o 2, porque a gente tá meio que gastando dinheiro de pinga e lucrando, sei lá, 200 milhões. O Cara de Barro pode fazer 200 milhões da bilheteria. E aí ele vai ser um mega sucesso, porque ele gastou 40 mais uns 40 de marketing, uns 80 milhões no todo. Ele fez 200, foi um puta sucesso. 300. Se o filme for ok, o Cara de Barro for um filme ok, ele vai fazer uns 300 milhões, porque ele tá dentro de um universo super-herói. Entende? Mesmo sendo um filme de terror, eles estão aproveitando disso para fazer um filme pequeno, ganhar bastante bilheteria para poder anunciar uma sequência. Essa é a maldade do filme do Cara de Barro. Aí vocês me perguntam assim, esse filme vai ter alguma coisa que vai levar a narrativa para frente? Duvido. Quem que vai ter que levar a narrativa para frente? É o Superman, é a Supergirl. Acho que a Supergirl nem vai levar. Lembra que eu falei aqui no passado? Alguns personagens não precisam ter sequência. Alguns personagens não precisam ter filmes ou não vão ter produções. E agora eu quero ver um filme da Mulher Gavião.
Se o Cara de Barro vai ter um filme, eu quero ver um filme da Mulher Gavião. Eu quero ver o Supergirl Mulher do Amanhã 2. Eu sei que nem existe a história nos quadrinhos, mas eu quero ver o Supergirl 2. Ah, qual que é a história? Eu não sei, inventa qualquer uma. Pega uma história qualquer, adapta, faz uma história original, foda-se. Se o Cara de Barro vai ter um filme, e provavelmente uma sequência, a Cara Zor-El tem que ter 2 filmes então. Porque veja bem, a gente fala muito aqui de produções que vão levar a narrativa pra frente e outras não vão. O Creature Commandos, ele leva a narrativa pra frente. Na verdade, ele não é que ele leva a narrativa pra frente. O Creature Commands, ele abre espaço para outras produções. Que nem eu falei, quando um dia tiver um crossover e tudo der certo, as pessoas vão falar assim, mas qual que é a cronologia para chegar nesse crossover? O MCU, isso não existe. Não existe isso no MCU. As pessoas, presta atenção, as pessoas elas vão pra esse filme do MCU que vai voltar todo mundo, né? Vai ter o Hugh Jackman, vai ter o Downey Jr., os caras vão trazer todo mundo de volta. Gente que é de filme que fez sucesso, gente que é de filme bosta. O MCU é tão foda no marketing, mas tão foda, que eles fazem filmes ruins do passado parecerem nostálgicos. Olha que absurdo. Então, mesmo com esse multiverso meio cagado, meio nada a ver, assim, meio bagunçado, ainda é muito simples entender o MCU. E quando lançar um crossover aí que eles vão lançar, que vai voltar todo mundo, eu vi que o Downey Jr. vai voltar, não entendi porra nenhuma, nem não quero entender também. Esse filme vai parar o mundo. Quando lançar o trailer desse filme, a Terra vai parar de girar, assim, ó. Quando eles lançarem esse trailer, sabe por quê? Eles construíram 10 anos sólidos e provavelmente eles vão demorar pra parar de viver do passado. Eles vão demorar um pouco, eles vão ter que penar um pouco pra sair disso. Mas eles têm um universo linear e muito claro. A DC vai ter esse universo. A DC vai seguir o Star Wars, que eu acho que é um erro absurdo seguir o Star Wars. Eu acho que você fazer um Game of Thrones também não faz tanto sentido em alguns aspectos, porque você vai ter no passado o Paraíso Perdido, né? Mas e depois? O que mais você vai ter no passado? Você vai ter a série do Gladiador no futuro? A gente não sabe disso. A gente nem sabe quando que vai vir essa série. E tem uma outra coisa. A DC, o James Gunn tá criando um universo de DCU baseado em heróis pequenos. Os heróis, é como se fosse uma participação dos heróis medalhões e os pequenos tomassem uma proporção muito maior. Isso daí, quem vai salvar o pescoço do James Gunn e o DC Studios são os heróis grandes. O Superman vai salvar o pescoço do James Gunn. Eu acredito que o James Gunn fez um baita filme do Superman. Eu acredito que o Supergirl também vai ser um baita filme e que Lanternas vai ser foda. Eu acredito nessas 3 produções. Pacificador também, o Pacificador vai ser pica. Agora, essas produções que eu falei, elas vão salvar o pescoço do James Gunn. O Creature Commandos, o Cara de Barro, o Sargento Rock, essas produções elas vão passar despercebidas, velho. Acreditem no que eu tô falando. O Cara de Barro tem muito fã da DC que vem falar pra mim que não quer ver esse filme, que não gosta de filme de terror. Agora, diferente se fosse o Monstro do Pântano, porque o Monstro do Pântano, ele é 50 milhões de vezes mais personagem que o Cara de Barro, ele é muito maior. Ele é um personagem de primeira prateleira. Então você tá trazendo aqui o Alec Holland em um contexto no qual, se você apresenta o Monstro do Pântano, principalmente na fase do Alan Moore, porque algumas das grandes obras-primas dos quadrinhos no geral é o Monstro do Pântano do Alan Moore. Então, o potencial do Monstro do Pântano é muito maior, não tem nem comparação. Você pode fazer um filme até com o mesmo orçamento, foda-se. O potencial é 50 milhões de vezes maior. Esse filme do Monstro do Pântano, todo nerd que mesmo que goste de terror ou não goste, vai assistir porque é o Monstro do Pântano. O Cara de Barro não é assim, entende? Principalmente o Cara de Barro vai ser lançado antes do filme do Batman. E se você pede o Batman para aparecer nesse filme, você vai se frustrar. Até porque tá muito em cima para você escalar o Batman. Você já pararam para pensar nisso? O David Cornsett foi um processo, né? De fazer todo o casting, fazer teste dele com a Lois, né? Com a Rachel Brosnahan, outras atrizes. Teve o Nicholas Hoult tentando ser o próprio Superman também. Eles estavam procurando atores e atrizes para aquele específico personagem. E o Cara de Barro não é um filme que me parece que eles vão falar assim, olha, vamos escalar o novo Batman aqui, ele tem que ter uma química com o Cara de Barro. Faz sentido isso? Não faz sentido, né? Então, muito provavelmente o Batman não vai ser escalado no Cara de Barro, graças a Deus. O Batman tem que aparecer no seu próprio filme. O universo só vai existir se você fizer tudo direito, um passo de cada vez. Quer fazer o filme do Cara de Barro? Se sustente sozinho, entregue um baita filme e prove que todos nós estamos errados aqui em duvidar dessa produção. Eu continuo duvidando dessa produção. Não gosto do Mike Flanagan, não acho que ele é bom. Novelinha da Netflix de terror não é parâmetro de terror pra mim. Pra finalizar o vídeo aqui, o modelo universo Star Wars pra mim é um erro. Se o DCU for por esse caminho, vai ser uma bagunça absurda. Pra mim já tem uma bagunça muito grande. Então os executivos, a galera dos estúdios, sempre vão pedir mais produções, mais produções. Então o DC Studios, o James Gunn já criou isso
sabendo que eles iam pedir tudo isso. Então, se isso tudo fizer sucesso, eles vão continuar fazendo o mesmo número de produções. Talvez um filme a mais em um ano, um filme a mais em outro ano, mas eles não vão encher tanto. Isso eu acho sábio. O método que eles vão fazer, eu acho que não vai beneficiar o DCU. E o começo vai dizer muito pra gente. As primeiras produções vão dizer muito pra gente se o DCU vai funcionar como universo ou não. As primeiras produções, elas vão introduzir personagens, né? O Creature Commandos faz isso, ele é uma introdução. Não é uma parada de uma super história, não é nada disso. O próprio Cara de Barro é um filme de origem. Pra que você quer fazer um filme de origem do Cara de Barro? Eu sou contra o filme do Cara de Barro. Eu não vou ficar metendo hate no filme. Ah, vai ser uma bosta. Ah, não sei o que. Eu não fico torcendo contra. Eu não sou burro a esse ponto, mas eu sou contra o filme. Contra o lançamento do filme. Já que vai lançar, então lança um baita de um filme, porque se não lançar, os fãs vão cair matando. A DC não tem margem pra erro. Lembrando, né? Ele vai ser lançado no segundo ano do DCU. Do ano que vem. Então ele vai estar no meio de grandes produções, né? Como é o caso de Superman, Supergirl, o próprio Lanterna. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Você acha que o DCU funcionaria no modelo de universo do Star Wars? Eu acho que não funciona. Eu acho que pode funcionar como franquia, mas aí é aquilo, né? Em termos de sucesso, será que você vai ter produção que vai se sustentar no universo? Não sei, né? Como eles estão fazendo um capítulo, será que eles vão conseguir fazer tanto sucesso para as pessoas ir lá e assistir o Cara de Barro? E assistir o Sargento Rock, o público geral, eles vão se interessar nessas produções? Eu acho que não. Realmente acho que não. As animações é uma coisa, né? Uma mídia menor. Aí quando você tá fazendo um filme, tipo, o Creature Commands não custa 40 milhões de dólares, provavelmente. Ele deve custar menos. É uma animação de 7 episódios, deve ser um pouco mais barato fazer uma animação. Pelo menos uma série animada. Uma animação cara vai ser o Dynamic Duo, que a gente não sabe se é do DCU, a gente não tem esse parecer do DC Studios. Mas você fazer filmes que vão diretamente para o cinema, com baixo orçamento de personagens minúsculos, é um problema. E a gente vai ver isso na prática, a gente vai viver isso na pele. Então o Superman precisa ser incrível para salvar a pele do James Gunn, o Lanterna, a Supergirl, o Pacificador precisa continuar bom. Tudo isso precisa fazer sentido. Eu não gosto desse formato. Eu acho que esse formato vai transformar a DC em 5, 4 anos em uma bagunça absurda. E eu aqui vou ter que ficar fazendo vídeo de cronologia. Olha, cronologia é tal, é isso, é aquilo, entendeu? Isso é culpa do DC Studios e da galera que tá planejando tudo isso. Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião. Você acha que faz sentido o DCU parecer o Star Wars em termos de universo e franquia? Tamo junto, até a próxima.